Hoje vamos iniciar um vídeo que eu trouxe sobre a reprogramação do seu corpo. Eu sei o quanto isso vem trazendo muitas dúvidas para vocês. Como é que podemos reprogramar o nosso corpo? Como podemos melhorar os sintomas que o nosso corpo ele apresenta devido à obesidade que já está instalada ou até mesmo um sobrepeso? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a epigenética. Como é que usamos para reprogramar todo o nosso corpo? Como podemos usar para ter um estilo de vida mais saudável, sem dores pelo corpo, com mais energia para você ter no seu dia a dia? Hoje em dia, muitas pessoas ficam perdidas com tantas informações que encontramos aí na internet. O que são esses assuntos relacionados a epigenéticas, polimorfismo e genética? Então eu separei aqui quais são os principais pontos para você começar. O primeiro é entender o papel da genética e da epigenética nos seus resultados. O papel da genética é entender o que são polimorfismos. E a epigenética, eu vou focar hoje nos processos de metilação. Com esse conhecimento, você já vai ter uma noção muito importante para você começar a entender e a avançar nas suas estratégias. O segundo ponto é entender a sua individualidade, conhecer um pouquinho do seu corpo, porque depois que você entende o papel da genética e da epigenética, os aspectos da sua individualidade, você vai conseguir entender o que funciona para você, o que realmente vai fazer a diferença na mudança do seu estilo de vida e trazer muito mais saúde. Se hoje você está passando pela obesidade, sobrepeso, seja qual for o processo que você queira melhorar ou reduzir o risco, você precisa entender o seu aspecto individual. Se você herdou essa característica genética ou epigenética e entender por onde você precisa começar, da sua individualidade aos seus processos de mudança. E o terceiro ponto é começar a implementar estratégias antioxidantes e anti-inflamatórias. Nós precisamos equilibrar essas questões inflamatórias e do processo oxidativo. E então, quando a gente entende isso, sabemos o porquê a gente está utilizando algumas dessas estratégias e começamos a mudar toda a nossa vida. Então vamos lá. O primeiro ponto é esclarecer a diferença que há entre o que é o genoma e o que é o epigenoma. Só para vocês entenderem como funciona todo o nosso corpo internamente. O genoma, ele é a parte que contém toda a informação genética e o nosso DNA. Ele tem uma informação muito precisa do que precisa ser produzido para cada célula. Pelas nossas células, o genoma ele é formado como se fosse uma máquina, como se fosse o HD de um computador. Vou te dar esse exemplo. Ele guarda todas as informações ali. Só que essas informações, para ser processada, ele precisa de um programa. E esse programa é que vai processar essa informação genética. Esse programa é o que vamos chamar de epigenoma. Então vamos fazer aqui uma comparação para você entender um pouquinho melhor. O HD de um computador é o nosso genoma. Imagina se essa máquina ela vem com algum defeito de fábrica. E o que podemos fazer para melhorar essa máquina? É ter um programa que é o epigenoma. Só que ele precisa ser compatível com aquela máquina para que minimize os possíveis defeitos que essa máquina poderá ter mais precoce possível. Quanto mais rápido você melhorar essa máquina, mais rápido vai ser bom para você. E essa informação genética, ela faz toda a informação hereditária e a gente herda isso dos nossos antepassados. O epigenoma a gente também herda, só que o epigenoma ele tem uma influência muito grande com as questões ambientais. Além disso, é toda a característica ambiental que a gente herda dos nossos avós, dos nossos pais e do ambiente que a gente vive. A gente fala bastante que a epigenética ela é muito importante, que o epigenoma ele também é muito importante. Eles são bem mais importantes até mesmo do que o genoma, porque é o epigenoma, gente, que vai determinar
quando e quanto a informação genética vai ser processada. Então, se você veio com um defeito no seu genoma, na informação genética, quem vai acionar isso ou não é o seu epigenoma. E a gente cuida do nosso epigenoma com a alimentação e com o nosso estilo de vida. Então, por isso que ele é o mais importante. É preciso conhecer o seu genoma. E é por isso que o teste genético também é muito importante, para que você conheça toda a programação do seu genoma. Muitas pessoas descartam o papel da genética. A gente até fala que genética não é destino, mas se você não cuida dela, realmente ela vai expressando sinais e sintomas, e se o seu genoma ele não estiver sendo trabalhado corretamente, tudo isso só vai piorar. A gente precisa conhecer o nosso genoma, conhecer o nosso corpo e trabalhar com as questões do nosso ambiente para poder modular tudo isso. Vamos falar também sobre os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento das doenças, como a obesidade, que é a grande questão. Tem muita gente que sofre com algum processo relacionado com o processo de emagrecimento ou um percentual de gordura corporal muito elevado. Então, é importante entender as questões da obesidade e do emagrecimento, onde ele passa por esses 3 fatores. Os fatores ambientais, que incluem a dieta, a atividade física, a exposição, a toxinas e também a condições intrauterinas, que é como quando a sua mãe se alimentou durante a gestação. Como que foi essa alimentação? O estresse e poluentes como cigarro. Então, todos esses fatores ambientais, eles vão influenciar na epigenética. Só que temos que prestar atenção também nas variantes genéticas. Se eu tenho um dos fatores ruins do ambiente e epigenético, isso quer dizer que eu tenho uma carga genética desfavorável. E isso vai aumentar ainda mais o risco para doenças, vai aumentar ainda mais o acúmulo de gordura corporal, dificultar mais o processo de emagrecimento. Então, é uma série de coisas que a gente precisa compreender das variações genéticas, entender o que são os mecanismos genéticos e saber o que fazer em termos de estilo de vida, em termos de alimentação, para poder modular tudo isso e ter uma mudança no seu padrão da expressão desses seus genes. Para isso, a gente precisa ter tudo isso modulado para a gente ter resultado, para a gente se sentir melhor. Então vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Se o gene que é para cuidar do seu processo inflamatório, para ter menos inflamação, o que vai acontecer se esse gene ele vem com defeito lá naquela máquina que falei anteriormente, lá na máquina que é o HD? Ele é um gene que ele é para regular a inflamação do seu corpo, só que ele não está funcionando. Então, a minha tendência é ser mais inflamado, porque eu não tenho a proteção desse gene. E aí, outros genes, eles vão fazer com que você tenha uma expressão maior. E aí, é necessário silenciar esses genes. Eu vou dar um exemplo de um. O FTO é o principal gene relacionado com a obesidade. E essa alteração genética faz com que ele tenha uma maior atividade. Por isso que as pessoas que possuem desequilíbrio nesse gene, elas têm uma tendência maior ao acúmulo de gordura, ao desequilíbrio da fome e da saciedade. E o impacto de cada gene vai depender da função que ele exerce dentro do nosso corpo. Qual é a mudança que pode acontecer para que possamos silenciar esses genes? E antes de falar para você como podemos silenciar esses genes, vamos entender um pouco do que é o polimorfismo. A gente vai entender um pouquinho o que acontece com os polimorfismos. O polimorfismo ele é uma variação no seu DNA e é muito comum na população. Por quê? Por causa do seu estilo de vida. O alto consumo de alimentos inflamatórios faz com que aconteça esse desequilíbrio. Toda vez que eu pego um teste genético e eu vou explicar para o meu paciente sobre o teste genético dele, eles ficam aflitos. Por quê? Porque eles possuem muitos polimorfismos. O que acontece é que muitos desses
polimorfismos são comuns hoje em dia. Todo mundo tem uma quantidade de polimorfismo que é super comum de acontecer. O que acontece é que o nosso estilo de vida de hoje, ele não está compatível com a nossa carga genética e acaba que apresentamos vários desses polimorfismos, tá? Então, por isso que a gente tem esses desequilíbrios, a gente às vezes não vê resultado porque a gente precisa modular todos eles. Mas vou falar para vocês que não é todo mundo que tem essa alteração nesse gene, tá? Mas as pessoas têm muita facilidade de ganhar peso corporal, muita dificuldade de perder peso, possui sim alteração nesse gene. E tudo isso é muito dependente do que você está fazendo com o seu estilo de vida, com a sua alimentação. Tudo isso está muito envolvido com o desequilíbrio desse gene, tá? Outra coisa super importante é o seguinte: nós herdamos a nossa carga genética, 50% do nosso pai e os outros 50% da nossa mãe. E a gente tem para cada gene uma cópia materna e uma cópia paterna. Quando eu herdo as duas variantes ou as duas alterações do meu pai e da minha mãe, eu herdei as características genéticas igual. Então eu tenho ali um gene em homozigose, que pode ser tanto para um defeito como também por um gene super normal. Mas se eu herdo do meu pai de um gene e da minha mãe outro gene, ele vai estar ali em heterozigose, ou seja, ele está diferente. E o que isso significa? Isso implica, por exemplo, se eu tenho uma alteração de uma variante que é maléfica, que vai aumentar o meu processo inflamatório, mas eu herdei só de um dos lados, somente do meu pai ou somente da minha mãe, mas eu tenho outro gene que está funcionando muito bem, por exemplo, do meu pai está funcionando muito bem, mas da minha mãe não está. Isso consegue minimizar o impacto ruim de tudo que podemos ocasionar no nosso organismo. Tudo isso pode ser modulado. Porém, se eu herdo dos dois lados as suas características maléficas, ou seja, essa variante vai trazer uma consequência muito ruim para a minha saúde. Então, o impacto disso é muito maior, porque eu tenho os dois genes, tanto do meu pai quanto da minha mãe, ruim. E o que eu faço com essa informação? Quais as medidas de prevenção, as consequências que eu tenho que lidar com essa alteração? Ela tem que estar mais firme. Por isso que dependendo do que você tem na sua carga, né, antioxidante, anti-inflamatório, e das facilidades de algumas pessoas possuem para desenvolver uma série de doenças, tudo isso vai se juntando, todas essas informações genéticas que levam a essas características um pouco mais, né, de alterações para a sua saúde. E isso, com o seu estilo de vida ruim, potencializa ainda mais, e algumas pessoas acabam desenvolvendo uma série de condições realmente metabólicas que são bem desfavoráveis. Entendendo tudo isso, quais são as consequências nutricionais que essas alterações genéticas e os polimorfismos eles podem nos trazer? Essas alterações e esses polimorfismos, eles vão interferir na digestão, na absorção, no metabolismo de nutrientes e na resposta à sua dieta. Por exemplo, tem pessoas que vão responder bem à cetogênica e outras pessoas não vão responder bem à dieta cetogênica. Outras pessoas podem responder bem ao jejum e outras não. Outras pessoas se dão super bem sendo vegana, outras pessoas não. Então, entender esse papel genético é super importante para saber quais são as suas limitações e quais são as suas características individuais em termos de toda a cascata de aproveitamento dos alimentos para o seu organismo. Alguns polimorfismos alteram o nosso sabor e a preferência aos alimentos. Sabe aquela pessoa que fala que ama doce? Existe uma tendência genética e, obviamente, se você come muito doce, você vai adaptando o seu paladar só para comer doce. E isso se torna muito mais difícil de ser modulado, porque além de você ter essa tendência genética, você ainda tem o paladar adaptado somente para o doce. Não é impossível de você desligar esse gene do doce, mas sempre vai ficar ali
com aquela tendência a gostar mais do alimento doce, por causa do seu hábito. Mas é possível a gente regular e trabalhar com os seus receptores das suas papilas gustativas em relação a essa preferência pelo sabor doce. Essa vontade de comer doce e a forma de como você vai se sentir saciado com esse doce significa que esse gene ele deve estar muito alterado e os mecanismos epigenéticos alteram mais ainda esse gene, fazendo com que você fique com essa tendência maior de consumir alimentos mais doces. Você tem mais vontade de comer doce. Além disso, a nossa genética influencia também na nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino. Toda essa mudança das bactérias boas pelas bactérias mais patogênicas, que causam doenças, aquelas que trazem mais inflamação, também influenciam na expressão dos nossos genes. Existe toda uma conversa entre genética, epigenética e a nossa microbiota intestinal. Então, para resumir, uma coisa muito importante que eu gosto de trazer muito aqui para vocês é o que são os mecanismos epigenéticos. O prefixo epi significa além da genética. Esses mecanismos fazem com que os nossos genes eles fiquem ligados ou desligados. Então, como funciona? Funciona como um interruptor que você desliga e liga. Agora, se isso vai ser ativado ou silenciado, vai depender da epigenética, que depende extremamente do nosso estilo de vida, da nossa dieta e de uma série de coisas que a gente cuida da nossa alimentação. Por isso que a gente fala, né, que genética não é destino, né? A gente vive falando isso. Mas por quê? Porque a gente pode modular tudo isso, a gente pode mudar o nosso estilo de vida. Agora eu vou falar rapidamente sobre a metilação. O nutriente metilado nada mais é que um composto, né, ligado a uma molécula de carbono unida a 3 hidrogênios, conhecido como grupo metil, que é o adenosinometionina, chamada SAMe. Uma forma ativa de folato, também conhecida como metilfolato, e metilcobalamina é a forma ativa da B12. A gente tem o inositol, a colina, a betaína. Eles são alguns nutrientes metilados. O que a gente faz com esses nutrientes metilados? Os nutrientes metilados são doadores de metil. Eles carregam e transferem grupos metil de um composto para um outro. Esse processo é chamado de metilação e é vital para a nossa saúde. O principal doador do metil de corpo é a SAMe, que é a adenosinometionina. Embora existam muitas enzimas e nutrientes envolvidos na produção de SAMe, a B12 metilada, que é a metilcobalamina, e o folato metilado, que é o metilfolato, estão entre os mais importantes. A metilação ela acontece continuamente para manter esses interruptores do seu corpo ligados ou desligados, conforme for necessário. O nosso corpo ele sabe quando é necessário. E todas as máquinas elas podem estar funcionando sem problema nenhum. Exemplo, se está escuro na sala, você quer acender a luz. Se quer dormir, você deseja apagar a luz. Dentro das células, os genes, né, podem estar mais ou menos ativos. Podem precisar ficar ativos ou podem precisar descansar. O processo de metilação são fundamentais para esse controle. A metilação é uma das reações mais importantes que acontece dentro do nosso corpo. O que acontece se eu tenho uma alteração na minha metilação? Um dos sinais e um dos marcadores são os níveis de homocisteína. Quando eu tenho os níveis de homocisteína aumentados, significa que eu tenho uma alteração em toda a minha cascata de metilação. Isso pode aumentar o risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Então, é sempre importante estar atento aos níveis de homocisteína para saber como está acontecendo a metilação dentro do seu corpo. E a metilação, ela estando bem equilibrada, significa que todas as suas reações estão equilibradas, seja na inflamação, seja para a redução de uma série de doenças e principalmente para o seu processo de emagrecimento. É quando você consegue ver resultado quando você está seguindo uma dieta. Agora,
eu vou falar um pouquinho da influência do álcool na metilação. O nosso corpo, ele é um programa, como se fosse uma máquina. Lembra que eu falei lá atrás? Então, por isso que algumas pessoas demoram mais e outras menos para responder alguma das nossas estratégias. E aqui eu vou dar um exemplo clássico do quanto o álcool ele influencia no processo de metilação. Ele detona todo o esquema do processo de metilação e então ele atrapalha muito a reprogramação dos nossos genes. E é por isso que algumas pessoas falam assim: ah, mas eu sigo a dieta certinho, faço tudo certinho de segunda a sexta. Só que no final de semana se enche de álcool. Você perde toda a programação dos seus genes que você estava fazendo no decorrer da semana. O que pode parecer, ah, não, mas não é nada demais eu beber no final de semana. Mas dependendo da quantidade e dependendo de como já estava o seu status de metilação, se já estava ruim, não precisa ser nenhum excesso. Se for pelo menos ali 2 tacinhas de vinho, mesmo assim, para aquela pessoa já vai ser muito maléfico. E por isso que ele nunca conseguiu ter resultado. Então, por isso que alguma das estratégias vai ser fundamental passar, né, por um período sem a ingestão da bebida alcoólica, para você realmente verificar se o problema está sendo a bebida alcoólica, que mesmo que não pareça ser um excesso, está trazendo malefícios para os seus resultados. E uma coisa muito comum e muito importante que eu vou deixar aqui é a suplementação dos doadores de grupo metil, que é bem interessante. Então, como eu falei, existem vários deles, como a vitamina B9, a B12, a colina, a betaína e a metionina. E aí a gente vai aprofundando quais são os principais suplementos que tem que fazer para melhorar esses doadores de grupo metil. Algumas pessoas, elas precisam mais, outras pessoas precisam menos. E outras pessoas já metilam muito. E aí a gente vai precisar cuidar para não ficar demais. E para outras pessoas que metilam de menos, a gente vai precisar para fazer uma reposição. Bom, então por onde eu vou começar? Tem tanta informação, né? Não sei nem por onde começar. Então vamos lá. A primeira coisa é você conhecer a sua individualidade, é conhecer o seu corpo. Não adianta você ficar se comparando com o vizinho, com a outra pessoa. Ah, mas eu fiz a mesma dieta que a fulana, funcionou com ela, mas não funcionou comigo. E esse é um grande erro. Por quê? Porque as pessoas que acompanham outras pessoas em redes sociais querem fazer exatamente o que o outro está fazendo. E isso não dá certo. Ele pode até dar certo ali no início, mas não vai funcionar por muito tempo. Por isso que eu estou passando tudo isso, como é o nosso corpo internamente. Primeiro, você tem que entender a sua individualidade. Como é que o corpo ele vai reagir a algumas dietas. A autoobservação, prestar atenção em todos os sinais e sintomas é importante. O que você está sentindo a cada dia, como você acorda, como é que você dorme, como você se sente em determinadas situações. Depois que você come um alimento, você fica mais sonolento? Quando você come determinados alimentos, a sua barriga estufa ou não estufa? Então, essa autoobservação, ela é o primeiro passo de você se conhecer e saber qual é a melhor dieta para você seguir. O segundo passo são os exames bioquímicos. Esses exames bioquímicos que aí o seu profissional de saúde ele vai te acompanhar, são os exames padrões que devem estar sempre ali sendo monitorados. Então, os níveis de homocisteína, como eu falei, ele é um marcador super importante. Ele é um dos marcadores de inflamação. Verificar o déficit de alguns nutrientes também é muito importante nos exames bioquímicos. Se você tem uma deficiência de vitamina D, como é que está a sua glicemia de jejum, a sua glicemia pós-prandial, que é aquela que depois que você come. Como está a sua insulina de jejum? Sua insulina pós-prandial?
Como está depois que você come o seu nível de insulina? Você faz grandes picos de insulina? Então, tudo isso a gente identifica nos exames bioquímicos. É muito importante. No início, a gente está bem empolgado para começar a mudar nosso estilo de vida, de começar tudo novo, né? A gente quer começar a fazer tudo. Começar a fazer jejum, quer fazer cetogênica, quer excluir tudo, quer mudar da noite para o dia. Quer escolher ali a melhor dieta, a dieta mais louca para fazer, porque quer um resultado muito rápido. Só que isso não funciona. Não funciona para ninguém. Todo esse processo que a gente está falando aqui, ele é realmente um processo que demora. Até que a sua mente, ela precisa ter mais consciência do que você precisa mudar. Entender mais, escutar o seu corpo, ter mais essa autoobservação. Então você não precisa de extremos nenhum para ter resultado. É você começar exatamente como eu estou falando aqui, com esse passo a passo. Então a gente vai começar fazendo algumas diminuições moderadas e muito dessas autoobservação. Após, é você ter cuidado com alimentos industrializados, que se dizem até saudáveis. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente quer tirar todo o leite, né? Quer tirar o glúten. E aí você compra aqueles biscoitinhos sem glúten, sem leite. E que muitas vezes tem uma carga glicêmica muito alta. Tem coisas ali, químicas, adicionadas que vão fazer tão mal o quanto. E dependendo da sua carga genética, algumas pessoas têm essa carga genética e epigenética ruim, tanto para o glúten quanto para o leite. E isso potencializa mais um efeito maléfico. Então, o que muitas vezes é que a gente acaba substituindo uma coisa que a gente acha que é extremamente maléfico por outra, e muitas vezes esse outro alimento que a gente está achando que é super saudável acaba realmente tendo um efeito inverso. Existem produtos saudáveis que são péssimos. Eu vou te dar um exemplo. Aquela barrinha de cereal que ela ali tá cheia de carboidratos ruins e de cereais que são mega inflamatórios. Existem produtos saudáveis que são realmente muito benéficos. E tem também aquele que a gente acha que é muito saudável, mas que tem uma carga glicêmica muito alta, né? Então, você tem que ter muito cuidado antes de você começar. Qualquer coisa que prometa muito, nossa, isso aqui é a melhor maravilha do mundo, vai ser tomando isso aqui que eu vou mudar minha vida. Um alimento sólido não é capaz de ser tão bom, e sim a junção de uma série de coisas que tem componentes da nossa alimentação é que realmente são sensacionais. Mas muitas outras coisas, elas são sensacionalistas do que sensacionais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? O produto ele se mostra ser sensacional, mas ele não é, ele é sensacionalista, tá bom? Então eu selecionei aqui alguns pontos desses primeiros passos para você começar. E o primeiro ponto é entender o que é o índice glicêmico. Porque lá atrás eu falei que a principal dica é controlar o índice glicêmico da sua refeição. O índice glicêmico, ele é a capacidade que o alimento vai ter em aumentar a sua glicemia, aumentar o açúcar no seu sangue. E esses alimentos, eles são principalmente aqueles que são ricos em carboidratos. Os carboidratos refinados, carboidratos simples, eles têm um índice glicêmico muito alto. E você vai consumir esses carboidratos e a sua glicemia ela vai aumentar muito em decorrência desse processo. E é por isso que a dica é escolher esses alimentos com menor índice glicêmico e carga glicêmica, porque a gente não come o alimento isolado. Normalmente a gente come uma refeição e ali tem vários componentes, especialmente a gente precisa reduzir dentro dessa refeição o consumo de farinhas brancas, farinhas refinadas, açúcar. Então, você começando por esse passo, você já tem um grande processo, porque você começa a reduzir o índice glicêmico e a carga glicêmica daquela refeição. Aquelas pessoas que são viciadas no pão, comer muito pão no café da manhã,
de comer muitas fontes de carboidrato em uma mesma refeição. Muitas vezes no almoço a pessoa coloca um purê de batata, coloca um arroz, o feijão, que embora o feijão ele contenha fibra e tem ali outros componentes importantes, tá? Tem também proteína, né, na composição do feijão. Mas se você coloca muitas dessas fontes de carboidrato na mesma refeição, ela vai ficar alta. É quando você tem uma carga glicêmica muito alta. E dependendo da saúde da pessoa, isso não vai ser bom. Então, por esse motivo, as pessoas não conseguem emagrecer ou não conseguem ter um resultado benéfico para a sua saúde, porque a carga glicêmica está muito alta. Os alimentos eles são saudáveis, mas às vezes possuem um índice glicêmico muito alto. Não é só também para quem quer emagrecer, mas para quem quer reduzir a inflamação. Isso também é importante. Um grande erro, por exemplo, quando você pega um pão integral e um pão de farinha branca normal. As pessoas acham que o pão integral, por ter mais fibra, essa fibra vai diminuir a carga glicêmica. Só que a quantidade de fibra que tem ali no pão integral é tão pouquinho que não consegue segurar essa carga glicêmica por muito tempo. Tá? Você acaba ficando com a glicemia mais alta pelo alto consumo de carboidratos. E aquela pessoa que está consumindo aquele pão integral, ela vai continuar tendo uma carga glicêmica elevada. E para algumas pessoas que muitas vezes têm sensibilidade aos cereais e também algumas fibras que são constituintes ali do pão integral, vai ser mais inflamatório ainda. Então não ache estranho quando você ouve falar, nossa, o pão integral ele inflama mais do que um pão branco, por exemplo. Então, não é achar que todo pão integral é saudável ou que todo pão integral também nunca vai ser saudável. É você identificar o alimento saudável ou não. É importante a gente não se enganar achando que algumas trocas elas são extremamente benéficas, mas na realidade, naquele passo ali, não vai ser uma troca tão interessante. Para algumas pessoas, é interessante sim tirar o pão, o glúten da estratégia. Isso vai ser benéfico para aquela pessoa devido à sensibilidade a esse componente, tornando um alimento mais inflamatório para aquela pessoa. Mas nem todo mundo tem essa sensibilidade ao glúten, tá? O segundo ponto é você incluir gorduras boas. Pessoas ficam com muito medo de consumir gordura, mas as gorduras boas, elas são fundamentais, como o abacate, o óleo do próprio abacate, o óleo de gergelim, o azeite extra virgem. Ele tem uma série de gorduras boas que são importantes estar na nossa alimentação. Então não tenha medo das gorduras por causa das calorias. Esses óleos só vão ali te beneficiar e vão ser referente a aumentar o HDL. E eles também possuem uma ação anti-inflamatória. O terceiro ponto é não comer muito carboidrato ou muita proteína antes de dormir. Na realidade, não é para a gente comer nada em excesso antes de dormir. O ideal é a gente fazer a nossa última refeição antes de dormir até 4 horas antes da gente ir se deitar. Porque o nosso momento de dormir é hora de dar o repouso digestivo. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de comer muito tarde da noite, às vezes chega em casa, faz um prato enorme de comida e logo em seguida vai dormir, o que acontece? É tanta comida que o processo digestivo tem ali de tantas energias do corpo, ele está ali voltado para aquela digestão, que realmente cai a energia do cérebro. Então fica tudo ali concentrado no processo de digestão e absorção. Toda a nossa energia fica voltada para aquele processo. Por isso que dá muitas vezes aquela sonolência. E aí o que acontece? A pessoa vai dormir. E isso é drástico para a inflamação. Alteração na microbiota intestinal, para acúmulo de gordura corporal. E então tem uma consequência muito ruim. O ideal é não consumir nada em excesso antes de dormir, principalmente se for carboidrato simples, carboidrato de alta carga glicêmica ou até mesmo muita proteína, porque as pessoas às vezes
está fazendo uma dieta low carb, mais uma hora, meia hora antes de dormir, está consumindo ali um pedaço de proteína animal. E muitas vezes, por ter um processo digestivo mais lento, vai ser prejudicial, especialmente para a sua microbiota intestinal. Outro ponto muito importante é sobre a ceia, que é uma refeição. Por muito tempo a gente colocava a ceia em estratégias, que é o que vai comer antes de dormir para algumas pessoas. Hoje em dia não estamos mais usando essa refeição, porque é importante a gente deixar o nosso corpo um tempo de jejum. Então, essas coisas de pessoa querer comer antes de dormir é uma coisa que não está adaptado metabolicamente. São pessoas que não estão adaptadas a ficar um bom tempo de jejum. Por isso que as pessoas sentem falta daquela alguma coisa para comer antes de dormir. Tá? Então elas sentem, né, essa necessidade de fazer essa ceia durante a noite. Nossa, mas antes de dormir eu sempre tomo um suco. Só que essa escolha é péssima. Principalmente se for um suco de carga glicêmica muito alta. Dependendo da fruta, é ruim, porque vai ter um índice glicêmico muito elevado. Então, existem algumas frutas que têm um índice glicêmico muito alto. Então, é importante você tomar cuidado. Ah, mas eu tomo só um iogurte que vai melhorar a minha fome. Também vai ser ruim. O ideal é essa ceia ser antioxidante, principalmente com chás e principalmente os que vão ter as suas propriedades que sejam de relaxamento para o seu cérebro, que diminui a ansiedade e te ajudam muito a relaxar. Ou um chá que melhora também a qualidade do seu sono, como o chá de erva cidreira, um chazinho de camomila, o chá que faça esse processo de sono ficar mais eficiente. Entender quais são os chás que vão ser mais importantes para você, é importante você colocar isso dentro da sua prática no seu dia a dia. Muitas vezes, o andamento das nossas estratégias é se você tem esse panorama, essa ideia, que é o ciclo de estratégia e de como você vai observando tudo isso dentro da sua individualidade. É fundamental para o sucesso do seu processo de mudança. E eu volto a repetir que não é da noite para o dia que você vai conseguir mudar tudo isso. É um processo e às vezes a gente vai escorregando em alguns momentos. Mas o importante é você nunca desistir. Se você escorregou por uma semana, 2 semanas que seja, e depois você volta e tenta de novo, quanto mais você vai tentando, mais o seu cérebro ele vai se educando e mais o seu metabolismo ele vai sendo beneficiado. E quanto mais você for insistindo no seu processo de mudança, você vai se adaptando mais ainda. Então, esse é um vídeo que eu queria trazer muito aqui para vocês, para que você conheça o seu corpo e emagreça, aprendendo como funciona a reprogramação do seu corpo, sendo muito importante para que você não volte a ganhar peso, para que você tenha sucesso no seu emagrecimento. Mesmo você tendo muitas escorregadas, você consegue não ganhar peso novamente. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de seguir aqui no canal, para que você receba todos os vídeos novos que está chegando aqui daqui para frente. Até o próximo vídeo. Um beijo da Nutri.